que a gente tem que tratar aqui. Muito bem. Nossa aula já está sendo gravada, eu vou publicar essa aula no YouTube, juntamente com as outras, e vou deixar disponível lá no AVA para vocês. Uma coisa que eu queria lembrar vocês é que a nossa avaliação, ela já é semana que vem. Né? Nossa primeira avaliação vai ser naquele modelo online, ela é na semana que vem. Nessa primeira avaliação... Professora, boa noite, desculpa, viu? Oi, Henrique. Boa noite. Boa noite. Não deu para responder porque travou. Ah, não, tudo bem. Oi, Daiane, boa noite, tudo bem? Olha só, então, o que eu tô lembrando vocês aqui é isso, né? A nossa primeira avaliação, ela já é na semana que vem, né? E na semana que vem, a gente vai fazer uma prova nesse modelo online, né? Como é que está montada a prova de vocês? A prova de vocês, ela tem 13 questões. Ela é uma prova toda objetiva, ela é toda de marcar. As 12 primeiras questões, elas valem 75 pontos. E a 13ª questão, que é uma questão mais elaborada, um pouco mais difícil, ela vale 100 pontos. Né? A prova de vocês, ela inicia às 19 horas e ela finaliza, eu acho que eu coloquei para finalizar às 23 horas. A prova de vocês não está difícil, né? Levando em consideração assim que a gente tratou nessa primeira avaliação toda essa parte referente à câmara escura. Né? Então, vamos lembrar só pontos importantes que a gente tratou da prova. Então, a gente começou discutindo aquele artigo, raio-x, fascinação, medo e ciência. Esse artigo é um artigo que provavelmente alguma questão da prova vai ser referente a esse artigo, né? Esse artigo, que é das nossas aulas introdutórias, a gente discutiu sobre a geração do raio-x, né? A gente discutiu sobre a repercussão do raio-x no mundo, a gente discutiu sobre a problemática que acontecia por conta do uso inadequado da radiação, e aí a gente começou a tratar também, oi, quem está entrando agora? Boa noite, tudo bem? Oi, Jane, tudo bem? Estou contando aqui, se vocês chegaram atrasados, estou contando aqui sobre a nossa questão da prova, tá? A nossa primeira avaliação, ela já é semana que vem, né? E ela vai ficar disponível das 19 às 23 horas. A nossa primeira avaliação contém 13 questões. Essas questões já foram elaboradas. São 12 questões objetivas e 12 questões objetivas valendo 75 pontos e uma questão objetiva valendo... Essa questão objetiva de 100 pontos, ela é um pouco mais trabalhada, assim, o conteúdo dela é um pouquinho mais difícil do que as outras. A prova toda vai ser online, naquele modelo que vocês já conhecem. E aí, o que vai cair na prova, né? Qual é o conteúdo que a gente tratou aqui que vai cair na prova? Então, é isso que eu estou contando. No início da nossa disciplina, quando a gente começou a falar sobre câmara escura e radiologia digital, a gente definiu que a primeira avaliação seria toda de câmara escura e a segunda avaliação seria toda de radiologia digital. Né? Na introdução da parte de câmara escura, a gente começou a falar sobre o início do raio-x, né? Como foi a descoberta do raio-x. Naquele artigo, Raio-X, Fascinação, Medo e Ciência, que está lá no roteiro da disciplina de vocês, do roteiro dessa disciplina, foi inserido o link desse artigo. Eu mandei esse artigo por e-mail também. Então, esse artigo contém informações muito relevantes, assim, sobre essa fase da descoberta, né? E o início da utilização da câmara escura, né? Afinal de contas, a imagem do raio-x convencional descoberto pelo Röntgen aconteceu a partir da revelação manual dos filmes de fotografias, né? Então, foi padronizado aquele mesmo método para outra técnica, que no caso era a técnica de raio-x. Então, a gente começou a discutir sobre isso, né? E a repercussão do raio-x no mundo.
E aí a gente começou a tratar de aspectos específicos da câmara escura, né? Dentre esses aspectos específicos, a gente falou sobre o filme radiográfico, né? O filme radiográfico da radiologia convencional. Vão cair pelo menos 9 questões, eu acho. São 9 questões só de filme radiográfico. 8 questões de filme radiográfico. Então, o filme radiográfico, lembrando, quais são as estruturas do filme radiográfico, aquelas 4 camadas importantes, quais são os elementos que contém na emulsão, brometo, iodeto de prata, qual que é a proporção de 98 para 2% de um para o outro. A gente vai ver que a maior concentração é de brometo, mas existe a importância de ter o iodeto de prata. A gente vai falar sobre, na prova de vocês, vamos precisar discutir sobre o mecanismo de transformação da imagem latente em imagem visível, né? Como é que isso acontece? A gente falou também do sistema tela-filme da radiologia convencional. Então, a gente falou sobre chassi, a gente falou sobre ecrã, a gente falou da importância que se tem da luz emitida pela tela intensificadora, pela tela, pelo ecrã. Então, a gente falou que existiam várias grandezas de luzes. Às vezes, a luz emitida poderia ser verde, que é o que é mais comum. Às vezes, ela era azul. Às vezes, ela era violeta. A gente discutiu também sobre a sensibilidade do filme em relação à luz. Então, essa sensibilidade se dá desde o cuidado que a gente precisa ter em relação à manipulação daquele filme, para que a gente não velhe aquele filme, até a sensibilidade que esses filmes vão ter em serem mais rápidos para formar imagem, como é o caso do filme da luz verde. A gente também falou de fatores que alteram, né, a estruturação do filme. Por exemplo, a velocidade do filme é uma condição importante que altera no processamento da imagem, no mecanismo de formação da imagem. A gente falou sobre efeito fog, né? Efeito fog, ou efeito de velamento que vai acontecer naquele filme radiográfico. A gente também discutiu sobre contraste da imagem, a importância do contraste da imagem no filme radiográfico. A gente falou da diferença que existe entre o filme radiográfico da radiologia convencional e o filme mamográfico da radiologia convencional. A gente também tratou do que era especificamente cada uma das camadas do filme radiográfico. Então, a gente fez uma abordagem boa sobre o filme. Depois, né, a gente fez outras aulas, e essas aulas foram sobre a câmara escura em si, quando a gente estava falando do processo de revelação da imagem. Então, a gente começou a discutir, eu acho que foi na aula passada, a gente começou a discutir sobre o processamento da imagem, né, o processamento para a revelação da imagem. Então, a gente falou o que era a solução reveladora, né, qual que era o pH da solução reveladora, qual que era a composição dela, qual que era a importância dela, quanto tempo aquele filme radiográfico ficaria ali naquela solução. A gente discutiu também que depois da fase de revelação a gente precisaria lavar esse filme rapidamente para retirar o excesso, porque senão ele ia ficar revelando aquilo durante a próxima fase, que seria a fase de fixação. Então, a gente discutiu que a fase de fixação é uma fase ácida, né? Se a gente tem uma fase de revelação básica, na fase de fixação a gente faz isso de forma ácida. A fase de fixação é uma fase demorada, é uma fase importante, né? É a fase que vai garantir com que aquela imagem ela não seja perdida, a gente não vai perder aquela imagem de jeito nenhum, porque ela está muito bem fixada no filme. Depois da fase de fixação, a gente precisa lavar novamente, retirar o excesso do fixador para que finalmente, né, aquele filme ele seja secado, ele vá para a sua última fase de secagem. A gente conversou também sobre as secadoras normais, com estufa, e a gente falou sobre o que é mais comum, que é a secadora automática, né, que a gente coloca lá o filme passa por dentro, né, dos rolamentos da secadora, e aí ele seca sozinho, né, muito mais rápido, muito mais rapidamente do que deixar o filme durante toda aquela meia hora que ficava lá secando, né. Hoje eu quero dar uma pequena continuada, na verdade, só para discutir algumas outras informações adicionais ao que a gente já discutiu e tirar as dúvidas de vocês em relação à prova, tá?
Aí eu acho que já somos bastante aqui. Nós somos já 10 e já são 7h25. Eu vou projetar aqui para vocês. Me digam, por favor, se está aparecendo. Está aparecendo? Está aparecendo a imagem? Ah, tá ótimo. Bem, muito bem. Então, a gente começou a discutir sobre o processamento radiográfico e aí eu falei para vocês da importância dos químicos, né? Então, a gente tem solução reveladora, solução fixadora, né? A gente diz, de uma forma didática, a solução reveladora, ela vai ter esse informativo em vermelho, né? E a solução fixadora vai ter esse informativo aqui em azul. Então, ela vai estar marcada de azul e a outra em vermelho, exatamente para que as pessoas não tenham dificuldade com isso. A gente falou sobre o sistema de colgadura. Esse sistema de colgadura é o que a gente vai conseguir, a estrutura que a gente vai conseguir mergulhar aquele filme no químico, para que a gente tenha uma imagem revelada e aí a gente possa finalmente fazer a análise dela a partir do negatoscópio. Então, a estrutura da câmara escura, né, a gente vem conversando sobre ela, a gente tem estruturas que são fundamentais, que são definidas em normativas. Então, a gente tem uma bancada, nessa bancada a gente vai ter vários tanques, esses tanques vão conter, né, os químicos e as suas soluções. Essa câmara escura, ela precisa ser toda, né, muito bem escura mesmo, ela precisa ser toda escurecida. Às vezes, isso se dá a partir dessas colorações, né, a gente pinta a câmara escura de preto, para garantir com que o ambiente fique extremamente escuro. Sistema de iluminação de luz branca e o sistema de iluminação vermelha numa potência bem baixinha. Essa luz vermelha é a luz que a gente vai conseguir utilizar para fazer a manipulação dos filmes, né? Apesar de que muitas pessoas conseguem trabalhar nessa câmara escura totalmente vedada, sem a interferência de luz. E aí a gente vai ver que essas condições, né, são as condições que vão permitir com que a gente consiga gerar essa imagem do filme radiográfico. Então, a gente vai ter um sistema de termômetros do ambiente e um sistema de higrômetro do ambiente. A gente conversou isso na aula passada também. A gente vai ter também um sistema de termômetro para utilizar nos tanques, né? Essas soluções, elas precisam estar em temperaturas, especialmente a solução reveladora. Quanto mais quentinha ela vai ficando, né, mais rápido é o processo de revelação. Então, a gente tem que saber ter esse jogo de cintura para saber quanto tempo, né, esse filme ficaria se a gente tivesse variação da temperatura. Quando essa luz ela está ligada, essa luz vermelha que funciona nessa potência de 10 a 15 watts, mais ou menos, a gente vai ter basicamente esse contorno assim, de análise de imagem, né, esse ambiente, essa luz, especialmente vermelha, ela está numa frequência que não é suficiente para sensibilizar tanto o filme radiográfico, que não é a mesma frequência da luz branca. Tem que tornar um ambiente mais fácil, né, de fazer a manipulação desse filme radiográfico mais seguro. Depois que a pessoa já toma assim mais experiência nesse ambiente e está acostumada com aquela iluminação, com aquele tom de iluminação, ela já consegue fazer a movimentação de tudo sem ter o uso. A gente já conversou sobre isso, de ambientes, assim, que a gente tem ambientes muito delicados, né, no Brasil, para fazer o processamento do manual da imagem radiográfica. Então, isso aqui é um exemplo de câmara escura, é um exemplo real de. Isso aqui é onde o filme é lavado, né? A gente tem as colgaduras e o filme é secado na é isso que é a revelação da imagem, né? E aí a gente consiga fazer a execução adequada do processamento manual do filme radiográfico. Então, medir a temperatura adequada para que vão processar as imagens, vai ter a solução reveladora, a solução fixadora, o cronômetro
adequada, baixa, e as bancadas para manipulação, né? Em geral, essa bancada, como eu já falei para vocês, o choque, o atrito, pode ser um fator que influencia na eletricidade estática do filme. Então, essa bancada, em geral, da manipulação do filme, ela é emborrachada para evitar isso, né? Aqui tem um termômetro de imersão. Né? Como eu falei para vocês, quanto mais quente... Professora? Oi, Laiane. É que eu não estou te ouvindo, tá cortando muito seu áudio. Será que é só o meu? Sério? Gente, alguém mais tá com esse problema? Alguém mais tá com esse problema do áudio cortando? Aqui também tá, professora. Eu Cortando bastante. Eu também estou com esse problema, tá cortando para mim. Ixi, eu vou sair e vou entrar então de novo, tá? Vamos ver se melhora. E aí, gente, melhorou? O que vocês acham? Tá cortando? Como é que tá? Parece que tá cortando ainda. Que pena. Melhorou para você? Laiane? Não. Não. Olha, vou projetar aqui. Nada do que eu estou falando é novo. Tudo que eu estou falando, a gente já falou na aula passada, tá bom? Eu só estou trazendo essa mesma abordagem de novo. Mas nada é conteúdo novo, tá? Então, não pensem que isso aqui a gente já não falou, a gente já falou. Então, não se preocupem com isso. Porque o que a gente está tratando hoje, a gente tratou na aula passada. Então, não se preocupem que esse conteúdo, se vocês não conseguirem ouvir o áudio direito hoje, esse mesmo áudio está na aula da semana passada, tá bom? Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, professora, tá Vocês estão cortando, ouvindo, não gente? dá para ouvir nada que você tá falando. Eita. Seu áudio tá travando. Não sei por quê. E agora? Melhorou? Só entendi, não sei e melhorou. Vou sair. Oi, gente, vocês estão conseguindo ouvir o que eu estou falando agora? Melhorou? Agora sim, agora melhorou. Parece que melhorou um pouco. Aqui. Então, hoje, o que eu estou fazendo é uma revisão do que eu já falei, tá? Inclusive,
É só um slide novo, na verdade, mas o conteúdo ele já foi tratado na aula passada, na aula da semana passada, que já está postada no YouTube, tá bom? Já está aqui só para a gente continuar, já está quase acabando. Como eu falei para vocês, né, esse termômetro tem a finalidade especialmente de medir, né, aferir a temperatura do revelador. Então, quanto mais quente a reveladora tiver, menos tempo a gente vai ter que deixar o filme imerso lá, porque a temperatura influencia a forma qual o revelador vai funcionar. Vender a película durante o cronômetro, né? Então, o cronômetro mais tempo de revelação cada uma das soluções. Não é indicado tenha janelas, né? As soluções, elas geram aerossóis tóxicos, né? Elas geram bolhas de ar tóxicas. São necessários um sistema de exaustão para tirar esse ar de dentro da sala e o profissional não ficar cheirando aquilo, porque aquilo pode gerar um quadro de toxicidade. A saída desse cheiro, né, que o químico deixa, juntamente com os seus aerossóis, e a entrada a gente já conversou sobre isso também, né? Um canal de abertura de passagem entre a câmara clara. A câmara clara é a área em que vai ter o equipamento de raio-x, que vai ter a estrutura para posicionar o paciente, e a câmara de passa-chassi. Então, quando ele fecha de um lado, ele abre do outro, né? E quando eu fecho desse lado, ele abre do outro, exatamente para impedir com que a luz consiga passar acidentalmente de um ambiente para o outro, né? Da câmera escura e, eventualmente, velar todos os filmes que possam estar ali, né? Quando a gente não tem aquela secadora automática, né? A gente usa estufas de secagem. A gente vai colocar os radiográficos todos dentro e vamos esperar pelo menos 20 a 30 minutos. Alguns ambientes ainda. Então, às vezes, alguns filmes radiográficos ficavam com marca de cogal. Radiográfico. Como eu falei para vocês, existe uma condição fundamental falando de imersão do químico na solução reveladora. Então, esse fator é um fator influenciável pela temperatura, né? 18 a temperatura ideal ali naquela sala, a conservação do filme radiográfico. Então, se a solução isso com o termômetro, então espera-se que fique 4 minutos a 5 minutos, mais ou menos, né? À medida que vai esquentando, isso vai diminuindo. Por exemplo, a ponto de que se chega a 28 graus Celsius, que provavelmente é a temperatura quente agora, é necessário deixar 30 segundos, metade de um minuto, porque senão vai ficar super revelada aquela imagem e aí a gente vai perder o que é a imagem original, né? Essas informações, lembrando vocês de novo, essas informações a gente já discutiu na aula passada, né? Na verdade, o que eu queria hoje era mais familiarizados com elas, né? Na aula passada, a gente assistiu um vídeo também, esse vídeo no
link no slide, né? E também está disponível para vocês quando vocês vão fazer a abertura do pelo YouTube, tá bom? Vamos aproveitar esses 10 minutinhos para a gente tirar essas dúvidas de vocês. Vocês estão ouvindo, gente? Vocês estão me entendendo? Gente, vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ah, sim, que bom. Tá todo mundo em silêncio. Para quem chegou atrasado, né, a gente começou a falar aqui sobre a prova. Então, só para fazer um lembrete para todo mundo, né? A prova de vocês, ela é semana que vem. Ela tem 13 questões. 12 questões, todas são objetivas. A prova é toda objetiva, toda de marcar. 12 questões, as 12 primeiras questões da prova, elas valem 75 pontos. E a 13ª questão, ela vale 100 pontos. Ela é uma questão um pouco mais difícil, né? Tudo que a gente tratou da abordagem do artigo Raio-X, Fascinação, Medo e Ciência até agora, né? Que a gente terminou aqui com temperatura da solução reveladora, vai estar na prova, tá bom? O artigo vai ser uma parte dele, é uma parte base da prova. Existem várias questões sobre o filme radiográfico, sobre o sistema de processamento, sobre as estruturas da câmara radiográfica, da câmara escura de revelação, sobre os efeitos que podem ser provocados, sobre fatores que influenciam para que a gente tenha uma imagem de qualidade em relação ao filme radiográfico, e também sobre o artigo, né? Que esse artigo, todo o material já está disponível para vocês, os links do material na aula 1 do todos os links dos vídeos no YouTube, e foi enviado por e-mail, acho que para todos. Bom, vocês têm alguma dúvida sobre o conteúdo? Mas vamos aproveitar esse para a gente tirar essas dúvidas. Vocês estão com alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre a prova? Não? Não, professora, Não dá nada sobre a prova? Ficou bem claras as explicações. Acho que se tiver dúvida é na hora da prova mesmo, mas por enquanto está tranquilo. Na hora da prova. E o que faz aí? Se a dúvida... Pois é, aí veio. Essa aula ela tem que baixar. E aí, provavelmente, eu acho que na segunda ou na terça-feira eu consigo publicar essa revisãozinha que a gente fez hoje aqui no YouTube. Fiquem de olho no AVA, porque sempre está atualizando as aulas lá na aula 1 do AVA. Fiquem de olho nisso, tá bom? Por hoje, não temos mais o que discutir. Professora, aquela atividade lá, eu não peguei a data para entregar. Até quando seria? A segunda atividade, até hoje. A primeira já passou, a segunda. Érica. A primeira já foi. A primeira segunda eu entreguei. até hoje. Se você tiver Tá bom. E se você tiver problema para você... Peraí, não entendi. Se tiver problema para Quem enviar... não conseguir entregar hoje, pode entregar até amanhã. O que, Tá Érica? bom. Ok, obrigada. Tá? Gente, coisa... então, estamos conversando.